Vamos lá, pessoal, vamos começar aí mais um podcast aí. Tô com duas ilustres gerentes imobiliárias aí, Simone Costa e Débora Rodrigues aí. Vamos começar mais um bate-papo aí, o pessoal conhecer um pouco de vocês aí. E a primeira pergunta que eu faço, o que que leva um ser corretor de imóveis? Primeira pergunta, né? A gente já começou, a primeira coisa que acho que vai aprender na profissão aqui é tomar café sem açúcar, né? Porque diz que quem toma café sem açúcar é louco. Daí eu entrei no mercado imobiliário, tomava café com açúcar, hoje eu não tomo mais, eu até acabei aprendendo isso aí, foi até com um cliente experimento, vai sentir o sabor melhor do café, e depois que eu adotei, eu acho que já faz uns 10 anos que eu tomo café sem açúcar, já é um dos princípios para ser. Me Eu, digam a- vocês aí. eu aprendi a tomar café sem açúcar com o senhor, né? Ilustre Dick Borne, que me convidava. Não, experimenta porque tu vai gostar. E acabou sendo. Em relação ao teu questionamento, né, de que eu acho que o primeiro passo, o que que me levou, né, ao mercado imobiliário, eu trabalhava em CLT, né? Fui professora, trabalhei depois na parte do administrativo. E eu tinha um filho de 1 ano, que os primeiros passos dele eu não consegui acompanhar, né? As primeiras palavras eu não consegui ouvir, foi a minha mãe, né? Que era quem cuidava dele, adaptação de escola e tudo mais. Foi a mãe quem acabou fazendo e acabou acompanhando. E isso me deixava frustrada como mãe, né? O mercado imobiliário nem passava pela minha cabeça nessa época. Eu trabalhava no administrativo, no contas a pagar de uma outra imobiliária. Foi meu primeiro contato, vamos dizer assim, com esse cenário. E acabei saindo, pedi demissão, porque eu queria algo que eu tivesse tempo para o meu filho, né? Tempo para Uhum. acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dele. Então, esse foi o primeiro passo. Recebi o convite lá na época da Ducati, lá em 2014. Fiz a entrevista, tudo meio que desacreditada. Por mais que eu tivesse saído, então eu tinha aquele respaldo financeiro ali do seguro-desemprego, né? Que estava recebendo. E eu disse, vou tentar. Né? Foi onde eu conheci o mercado imobiliário e consegui estar mais presente, né? Na festa de Sim. Dia das Mães, do meu filho, nas apresentações dele da escola, entrega de avaliação. Então eu consegui ser mais presente na vida do meu filho. E conhecendo o mercado imobiliário, eu consigo ver que com ele, né? Eu tenho possibilidade, estou aí há 10 anos já. Tenho possibilidade de dar o melhor, né? Um futuro melhor para o meu filho, poder trazer mais oportunidades para minha família. Né? Sim. Não, eu me lembro quando tu ia na imobiliária, o Pietro ia desde pequenininho, né? Sim, Levava sim. às vezes ele ali. Aquilo que quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? E hoje, que a gente conversou no primeiro episódio aqui com os guri, hoje até é mais fácil, né? Quando o corretor ele entra, a recepção que ele tem na imobiliária, né? Eu me lembro que na época que eu cheguei lá na Ducati, lá vi aquele salão lotado, parecia o Lobo de Wall Street. Pega um lugar, senta aí, me jogaram um malho na mão e sai ligando, né? Então, se a pessoa não tem a mente boa ali, já desiste no primeiro momento ali. Todo mundo Claro. juntinho com aquele telefone ali grudado. Era uma coisa só. Era um sai ligando mesmo, né? Te Se vira vira. aí, se der, deu, se não der, não deu, e é isso aí. Vou deixar a Simone falar, mas depois acho que vale a gente voltar nesse assunto, né? Porque hoje a Sim. gente tem todo o acolhimento ali, né? Com o Claro, corretor claro. novo, com quem Com tá certeza. chegando. E tu, o que que te levou a ser corretor de imóveis? O que que tu fazia antes até de entrar no mercado imobiliário, né, Simone? Na verdade, eu nunca pensei, nunca imaginei e sempre fugi da corretagem, porque teve uma época da minha vida que eu fiquei desempregada, mandava os currículos, né, por e-mail, que naquela época era e-mail, a gente Exato. chulhava, ficava ali cuidando para ver se alguém ia te chamar para uma entrevista. Aí fui chamada numa época na Ducati, que a vaga era administrativo, porque daí eles não estavam mais usando como corretor de imóveis, né? Tá, Bah, só administrativo, confusão. a Até minha porque ninguém vinha, né? Se colocasse. era a minha área administrativa, comecei trabalhando na empresa familiar, né? E em outras empresas, sempre na área administrativa. Tá, vou lá, administrativo, bacana, corretor de imóveis, venda, nunca me. Uhum. Aí tinha que fazer o curso de técnica em transações imobiliárias, tinha que pagar aquela coisa toda, não era um bom momento e eu não queria aquilo para mim. Agradeci a oportunidade e fui embora. Continuei seguindo na vida lá de administrativo, depois passei pela gastronomia. E lá pelas tantas, em 2019, conheci a pessoa de Quibor e ele me apresentou a corretagem, né? E depois fiquei ali, continuei no meu ramo. Aí veio 2020, veio a pandemia. Eu trabalhava na rede hoteleira,
tinha diminuído muito, né? Eu não era fixa, eu era de uma empresa terceirizada que eu prestava serviço para a rede hoteleira. Tanto na gastronomia quanto a parte administrativa. Aí eu já estava, aos poucos, pegando um pouquinho do que era ser corretor de imóveis, ligando, de que me deu lista de médico para ligar, e cotas na época do Hotel do Grêmio. Aí, mas eu estava assim, não estava dando muita bola. Aí veio pandemia, o Dick disse para mim, Simone, quem sabe agora tu não dá um foquinho, né? Tu tá indo bem, até tava marcando bastante visitas. E eu disse, bom, eu não tenho nada a perder, né? Então, enquanto o mercado não se restabelecer, eu vou me focar. Isso era março. Em junho, eu fui campeã de vendas de um loteamento que a gente estava comercializando. Aí, nem eu mesma acreditei, né? Eu disse, não, poxa, recém entrei, fui a que mais vendi terreno. Aí veio dezembro, que era a premiação geral da imobiliária, em 2 segmentos, moradia, que tinha um grupo que trabalhava moradia, e o pessoal que trabalhava terrenos, e eu fui campeã do ano da imobiliária. Para mim foi uma surpresa, e eu fui pegando gosto cada vez mais, e tô aí até agora, sou muito nova, né, recém, tô indo pro 4º ano, mas muito feliz, é a minha profissão, hoje é a minha profissão que eu amo de paixão e não pretendo voltar, né? Claro, a gente nunca diz dessa água não beberei, né? Mas eu acho que quem é corretor e que vive para isso e é apaixonado pela profissão, eu acho que ele morre corretor de imóveis. Inclusive, eu presenciei num evento agora, acho que uns 15 dias atrás, num lançamento que teve de um empreendimento aqui em Porto Alegre, um grupo muito grande de corretores de mais idade, sênior, vamos dizer assim. E aquilo, eu olhei e eu me vi em muitas pessoas lá na frente, que é uma coisa que tu não vai deixar de fazer. Talvez não numa intensidade como a gente está agora, tipo, meio que correndo, porque se eu tivesse sido corretora há anos atrás, talvez eu estivesse muito melhor, mas se não foi lá atrás é porque era para ser agora, com uma cabeça mais estruturada, mais madura, né, tendo mais tempo para minha profissão, diferente do teu caso, né, Débora, que teve um filho pequeno, queria estar presente com o teu filho. Os meus já são adultos, né? Então eu não tenho mais aquele tempo para desperdiçar porque tem filho pequeno, aquela coisa toda. Então o meu momento foi agora. Então hoje eu vivo para minha profissão, para minha carreira, depois é o resto. Eu sempre digo que tudo na vida da gente tem um momento certo para acontecer, né? Sim. E o que me trouxe para corretagem foi sim o Pietro, né? Foi o querer estar presente na vida do meu filho. E querendo ou não, como o Dick colocou, né? Nós tínhamos os mutirões lá no sábado de ligação. E eu disse pro meu gerente na época, olha, pra eu vir, eu preciso trazer meu filho. Ele não tem problema. Ele era o xodó lá, né? Principalmente quando ele ia vestido de gaúcho. Isso. Então, saía lá com os guris, enfim. E eu consegui trazer o Pietro diversas vezes. Não tinha escolinha, eu levava ele junto. E tava tudo certo, né? Conseguia conciliar as coisas. E como a gente falou ali atrás, né? Lá em 2014, o cenário era outro, né? Como o Dick disse, era o Lobo de Wall Street lá na nossa plataforma. E não tinha esse acolhimento que hoje a gente tem, né? Com as equipes, eu digo. Não tinha. Tu chegava e ficava lá sentada, né? Se alguém quisesse te ajudar, vinha e te ajudava. Era sorte. Era sorte. E outra, os corretores mais antigos, o que eles faziam? Eles ficavam esperando que tu, novata, marcasse atendimento, né, Dick? Pra eles virem contigo. Até que chegou um dia, numa reunião, e eu falei pro Dick... ele até colocou, né, essa situação, o pessoal fica olhando, fica lá, não trabalham, né, esperam que a gente marque visita, e eu disse pra ele, Dick, olha só, essa parte é toda nova, né, pra mim, e eu queria te pedir desculpa, porque eu sou uma das pessoas que fico te ouvindo falar, mas eu fico pra aprender, porque essa área é nova, se eu marcar um atendimento, tu vai comigo? E ele, não, claro, e foi onde nós começamos a parceria, né, lá em 2014, fui, o Dick me acolheu super bem, assim, me ensinou, me explicou como conduzir, de que forma ir, né? Então, sou muito grata. Que eu acho que isso faz toda uma diferença, né, Débora? Quando a gente tem alguém ali que tá junto contigo e que tá te auxiliando, porque a gente percebe, ainda mais um mundo que eu acho que hoje ele tá muito egoísta, né? As pessoas estão um pouco egoístas.
que elas não querem dividir o conhecimento. Mas a partir do momento que tu tá dentro de um círculo, né, ou de uma empresa aonde todos buscam o crescimento, o mesmo objetivo é um auxiliar o outro, né? Claro. Porque eu sou da opinião, se tu faz o bem, tu é retribuída com o bem também, o né? O Diego falava que era o chupinha, lembra? O chupim, O chupinha, verdade. chupinha. Hoje acontece muito isso. A gente recebe muito corretor ali que saiu de uma imobiliária, veio pra cá, o cara tá só chupinhando lá, né? E hoje é uma das vantagens da imobiliária que o corretor ele tem todo o suporte do gestor, né, em atendimento, tudo. Na falta, o outro gerente vai atender, Claro. não vai impactar no comissionamento dele, que é uma forma que a gente conseguiu aí para estar protegendo os interesses do corretor, né? E eu me lembro bem no início como é que era, os caras ficavam olhando, eu me lembro quando eu ligava, eu me sentia igual quando no filme do Wall Street, né? Aquela cena que ele chega na cidade lá e os caras estão olhando ele ligar assim, parecia que ele era de outro planeta, né? Eu lembro que o pessoal ficava olhando assim. E até para me quebrar esse paradigma de sair para atender, porque quando eu entrei eu falei assim, cara, quero fazer meus negócios. Depois eles mostraram, não, cara, tu tá indo bem, acho que se tu começar a atender pros outros ali, tu vai começar, além de as tuas vendas, tu vai ganhar mais metade da outra venda do colega, vai estar ajudando ali. E foi indo, daí na época eles chamavam hoje, que tem, acho que aí nas imobiliárias, é o fechador, né? Uhum. Que hoje, para mim, o fechador é o gerente ali, né? O gerente que é o grande fechador ali, que é o que vai fechar negócio, né? E tu falou ali da pandemia, a pandemia ela acabou te ajudando, né? Porque Sim. se não tivesse a pandemia, tu tinha ficado, porque o pessoal fica muito naquela dúvida, assim, tá com 2 trabalhos, tá achando às vezes que o mercado imobiliário é um bico. Eu sempre deixei bem claro que não é um bico, é uma profissão, entendeu? E quando a pessoa ela continuar nesse pensamento que o mercado imobiliário é um bico, ela não vai se desenvolver como um corretor de imóveis. Ela vai ficar a vida toda ali como um bico realmente, porque ela tem na cabeça dela, Claro. a mentalidade dela já tá doutrinada que o corretor de imóveis é um bico, e não é um bico. Complemento de renda, né? E ainda mais para quem vem de uma renda formal, né? Uma pessoa que já trabalha como CLT e quer ganhar um extra. Então, realmente, ele quer entrar na corretagem como um bico. E eu me lembro muito bem que naquela época eu cheguei a trabalhar num grande clube aqui de Porto Alegre, muito conceituado na parte da gastronomia, antes de dar a pandemia. E eu queria muito ser a chefe de cozinha daquele restaurante. E eu era auxiliar. Aí acabei saindo, tal, e quando eu estava introduzida, foi no meu primeiro ano de corretagem, que eu estava bem introduzida, eu já tinha sido campeã de vendas da imobiliária, acho que estava indo para o 2º ano, eu recebi uma ligação do dono do restaurante me convidando para ser chefe do restaurante e montar a minha equipe. E eu nem pestanejei, nem um momento de agradecer para ele. Eu disse, olha, agradeço a lembrança, agradeço por pensar em mim. Isso eu almejei muito há um tempo atrás, mas hoje eu sou corretora de imóveis, eu estou formada, eu tenho a minha profissão e é isso que eu quero para minha vida. Em nenhum momento eu fiquei naquela dúvida, poxa, será que agora eu largo a corretagem, eu vou fazer o que realmente eu gostava de fazer, porque eu achei que naquela época a gastronomia era a minha profissão, era o que eu gostava de fazer. É árduo? Muito. Cansativo? Muito. Bom, sem comentários, né? Corretagem, entre aspas, é mamão com açúcar, né? Mas não é, a gente trabalha bastante na corretagem. Muito. Então, assim, mas eu não tive dúvida, porque eu introspectei isso para dentro de mim. Então, quando o corretor, né, ele introspecta isso para dentro dele, que a profissão dele é corretor de imóvel, ele obtém sucesso e êxito. Porque enquanto tu ficar naquela dúvida e de não arriscar, porque é um peitaço que tu dá. Claro. E aí tu, claro, ter alguém por trás que tá te incentivando, isso tem um diferencial muito grande do que tu pleitear sozinho a tua caminhada. Porque é muito difícil, né? Pra quem entra na profissão, é muito difícil. Porque assim, será que vai dar certo? Né? Pra te dizer, não, vai lá, tenta, é um. Agora, pra te dizer, não, é um bando de falcatrua, principalmente é o que a gente mais ouve, né? Em relação à nossa profissão. E que anos atrás, quem não dava certo nas profissões ia ser corretor de imóvel, né? Exatamente. E a gente sabe o que, né? Não deu certo, vira corretor. Só que se eles soubessem o quanto a gente estuda, né? O quanto tu tem que estar atualizado sobre todos os assuntos, porque a gente trabalha não só com público, nós trabalhamos com todos os públicos, né? Trabalho com advogado, com
enfim, gerente de empresas, proprietários, com médicos. Então, tu tem que saber falar sobre todos os assuntos. E se tu não te atualiza, tu vai ficando para trás no mercado, né? Não, cara. Essa parte digital, né, pra gente que começou lá em 2014, ainda é tudo muito novo, né? A gente vai se atualizando, vai se readequando. Estar hoje aqui gravando um podcast, para mim, já é uma grande evolução. Por não gostar de aparecer, né? Por estar sempre por trás das câmeras. A gente brinca bastante, precisa aparecer um pouquinho mais, até para saberem quem tu é. E a gente tem um público hoje muito enganjado, né? O nosso público hoje, os nossos clientes estão nas redes. Então, se tu não te atualiza, tu vai ficando para trás. E até mesmo para as próximas gerações, né, Débora? Porque hoje eu sempre brinco, né? É capaz de o neném nascer já com um celular na mão e pedindo a senha do Wi-Fi para o médico. Então, a gente tem que aprender, né, a vender para as próximas gerações. E se tu não tiver nesse meio, que eu acho muito pouco provável que essa era digital venha a cair, como éramos lá atrás, na época da nossa infância, que não se tinha, né? A gente brincava na rua, não era ficar dentro de casa com videogame, com celular. E realmente, para mim também, a maior barreira hoje é a era digital, porque eu sou uma pessoa que não gosta de aparecer, eu sou muito disposta a fazer um monte de coisa, mas assim, eu tenho um pouco de essa introspecção de aparecer, então estar aqui hoje realmente é um desafio. É o futuro, né? Porque se a gente não se preparar para essa geração Z que tá vindo aí, que foi o que a gente comentou lá no primeiro episódio, o corretor, ele tá fora, né? E tipo, que nem a gente falou ali, a gente tem que se profissionalizar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, e o corretor, ele tem que estar preparado, porque assim, olha o que a gente aprendeu nos últimos anos, pô, a gente trabalhou Medplex, né? Cara, a gente sabe tudo de RTC 050, né? Isso aí é coisa do médico, a gente sabe, aprendeu tudo. Trabalhamos com hotel, a gente sabe questão de mercado financeiro, entendeu? Então a gente vai aprendendo de tudo um pouco, e ele é um conhecedor de conhecimentos gerais do corretor de imóveis, tá? E falando aqui que até o tema do episódio era do empoderamento feminino, tá? Que são dos desafios na carreira. Quais são os desafios que vocês enfrentam, né, como mulheres em posição de liderança no setor imobiliário? Porque o que acontece? Nos últimos anos a gente notou o que as mulheres estão se sobressaindo. A gente tem mais mulheres, acredito que tem mais mulheres no mercado imobiliário, bastante mulheres exercendo o poder de liderança, né? Hoje a imobiliária ali, se for ver, ela é 80%, 90% são mulheres ali, né? Desde o tempo que eu era gestor, diretor na imobiliária, sempre predominou as mulheres, né? Tinha uma época ali que era em torno de 60% a 40%, e hoje eu vejo que as mulheres estão dominando. Quais são os desafios que vocês enfrentam hoje como na posição de liderança, né, no setor imobiliário? Bom, esse termo empoderamento, ele foi usado há exatamente 47 anos atrás por um psicólogo norte-americano, Júlio, o nome dele. Então, desde então, mas há muito tempo atrás, lá no século XIX, essa questão do empoderamento feminino já vem sido batido, né? Por questões da mulher ter voz em todas as áreas, sendo política, social. E hoje, no meu ponto de vista, a gente já vem numa geração que a mulher está mais ativa, né? Mas ainda com preconceitos. Porque a sociedade, ela é assim, na maioria das vezes. Ela acaba achando que a mulher, ela não tem o poder de estar igualado à era masculina, né? No entanto, que hoje a mulher ainda ganha menos do que o homem em grandes cargos, mas a gente continua tendo vez, e hoje grandes instituições são lideradas por mulheres incutidas na política muito mais do que há séculos atrás e anos atrás. Então, assim, no meu ponto de vista, estar hoje num cargo de liderança, não tive dificuldades, porque no nosso mercado tem muitas mulheres, né? Eu não sei, hoje acho que está quase as mulheres ultrapassando o número de mulheres corretoras no mercado imobiliário do que a parte masculina. E sem contar, né? o seguinte, né? A grande vantagem do mercado de corretor de imóveis, né,
que hoje é meritocrático. Meritocrático, Então, exatamente. diferente de muita empresa, isso acontece muito. Tem muita empresa que a mulher ela ganha 30%, 40% a menos, faz a mesma coisa, ou melhor Mas que tem o os homem, menores salários. tem os né? menores salários. Por isso que o mercado imobiliário ele é maravilhoso. Que independente ali do teu sexo, tudo, vai depender muito de ti, é meritocrático. Então, se tu produzir mais que a outra equipe, tu vai ganhar mais que a outra equipe. Porque depende só da Depende gente, só da né? gente. Eu não dependo de ti para fazer minha venda. Eu não dependo de ti para fazer minha venda. Eu não dependo de ninguém. Se não é o meu esforço, a minha dedicação, a minha persistência, que tu tem que ser muito persistente para permanecer no mercado imobiliário, depende de ti. Então, é o teu esforço que vai te ditar o quanto tu vai ganhar aí por mês. E aí, no mercado imobiliário, tu tem essa possibilidade de ser autônomo, né? De gerir a tua própria renda, fazer da tua própria renda e se igualar e equiparar com até grandes profissões que têm tetos altos de salários, né? Médicos, por exemplo, ápice de carreira tem ótimos salários, grandes CEOs aí de empresas com ótimos salários e tu, por ser corretor de imóveis, pode até ganhar mais do que muitos desses, né? O que tu acha aí, Débora? Concorda com a Simone aí? Não, concordo. Eu acho que a mulher ela vem numa crescente, né? Ela vem de diversas conquistas aí. O cenário, né, da corretagem lá em 1950 acho que a primeira corretora foi em 1953, se eu não me engano, agora eu não me recordo o ano, mas foi 1950 e alguma coisa, que foi a primeira corretora de imóveis, né? Então, eu acho que a gente vem numa crescente, vem tomando conta do mercado. E aí, claro, tu é homem, né? Mas acho que tu há de convir comigo que o homem desiste muito fácil Com de certeza, determinados assuntos. com E a mulher, certeza. ela é mais persistente, Mais como a persistente. Simone comentou agora. E nesse mercado a gente precisa ser muito resiliente, né? Tu tem que ir buscando o teu caminho e mostrando quem tu é, né? Porque se perder, se a gente pegar lá de 2014, muita gente que entrou conosco, hoje tomou outras profissões, né? Claro, claro. Então, eu acho que pra ti, num cargo de liderança, em primeiro lugar, a minha equipe ela é toda feminina, né? Então, eu acho que é muito mais fácil eu entender o cenário das meninas, né? Como eu digo, a gente brinca muito, né? Nossa equipe ela é toda feminina, porque eu tenho, todas elas praticamente são mães, né? Então, eu entendo o cenário delas, porque hoje meu filho tem 12 anos, né? Mas lá ele era muito pequeno ainda quando eu comecei, então eu consigo compreender um pouquinho melhor. O homem, ele já vem com uma visão mais, de certo modo, machista. Acho que isso melhorou em 1000%, né? Desde que eu comecei. Mas o homem, muitas vezes, ele acaba não entendendo esse cenário feminino, né? Que tem dias que a gente precisa de um momento que é nosso, né? Eu preciso ficar quietinha. Então, para a questão de liderança, eu acho que, em primeiro lugar, é tu te colocar no lugar do outro, né? E se eu tô hoje aqui, e foi a teu convite, e já tive a oportunidade, né, há 2 anos atrás, e tive maturidade o suficiente para te dizer que não era o meu momento, né? Tentei, não deu certo. Sentei, conversei, te agradeci a oportunidade, mas tive maturidade para te dizer de que hoje eu não consigo conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Eu não consigo exercer hoje o cargo de liderança, porque além de tu ter a tua vida, tu acaba recebendo até um pouco de psicólogo junto e tudo Sim. mais, né? Então eu tive maturidade para te entregar e hoje, né, lá em janeiro, quando assumi de novo o cargo, foi bem mais consciente, bem mais organizada. Mais preparado. Mais preparada, exatamente. Então eu acho que assim, a gente vem numa crescente, né? Vem conquistando aos pouquinhos, vem conquistando uma fatia grande de mercado. Hoje, né, para eu conversar com um homem, para eu vender para um homem, eu já não tenho mais tanto a questão do assédio como eu tinha lá em 2014, que era algo muito mais descarado, né? Confundiam, inclusive tive uma situação para ir para uma assinatura de contrato, onde eu falei para ele, cheguei para assinar, né, no escritório dele, ele me disse assim, não, a gente vai para um lugar mais reservado. E eu disse assim, não tô te entendendo, a gente tá aqui, eu vou assinar o contrato contigo, estamos no teu escritório. Não, para eu assinar esse contrato, a gente tem que ir para um lugar bem mais reservado. No momento, eu peguei e falei para ele, eu disse, olha, eu sou corretora de imóveis, eu não sou prostituta, nada contra quem usa como profissão, mas eu vim aqui para assinar um contrato,
de um bem que é para ti, que vale a pena muito, né? Esse tipo de investimento para ti, era uma sala comercial que ele estava comprando, mas eu não estou me vendendo, né? Então a gente vem numa crescente nesse sentido também, É né? que ainda se tem, né, Débora, essas questões que o homem, alguns homens, né? Claro, não dá pra generalizar, né? Não dá para generalizar. Ainda vem a mulher que ele, de uma forma que ele não enxerga a profissional que aquela mulher é, né? Também já passei, assim, por algumas situações de assédio, né? Que eu acho que ocorre em todas as profissões, Sim. porque alguns homens, como eu estava falando, não enxergam a profissional. Ele acha que a mulher não pode, que ela não pode falar de igual ou até melhor do que ele, né? Então, de repente, às vezes até um mecanismo de defesa daquela pessoa. Sim. Mas, claro, hoje a gente já sabe lidar com essas situações, tudo, né? Mas a crescente do feminismo, né? Que é diferente. O empoderamento... Claro. Porque o empoderamento foi dito que a mulher, ela pode sim tratar de todos os assuntos igual um homem. Pode. Ela pode falar de política, de religião, de família. Ela pode falar de futebol. Por que a mulher não pode falar de futebol? Que mal tem, né? Então... Até porque se a gente parar para analisar aí nas Olimpíadas, as mulheres sobressaíram, né? Exato. Então, assim, isso é nítido. Hoje as mulheres vão também vai muito mais mulher no estádio de futebol. Antigamente não ia. Sim. Quando ia, até mesmo porque o homem não levava a sua esposa, o marido não levava a sua esposa para o estádio de futebol. Hoje as mulheres vão sozinha. Eu tenho uma tia que ela é gremistona e ela cansou de ir sozinha. Então... A minha filhada é colorada e ela vai sozinha pro estádio se não tiver quem vai sozinha. Vai. Não, isso aí que vocês falaram, até tu falou, os homens desistem muito rápido, né? Isso aí a gente nota, pode ver que nos últimos anos aí a imobiliária sempre predominou mais mulheres. Hoje eu acho que a gente tem ali, acho que é eu, o Gustavo, o Maurício e acho que tem o Márcio só. O Márcio, eu acho. O resto tudo é mulher. E eu sempre preferi contratar mais mulher. Sempre, porque eu sempre achei muito mais fácil de lidar com a mulher. Porque a mulher, primeiro, ela entra com muito mais humildade. Ela tá disposta a aprender e escutar. Sim. O homem, o que eu noto? O cara, primeiro, ele é vaidoso. É bem que ele já olha pro cara assim, esse magrão vai mandar em mim, vai me ensinar. Então, o cara, ele já fica aquela vaidade que acha que é melhor. Sim. Porque ele vem de uma outra profissão. Às vezes até o cara, quando ele vem das vendas, eu sempre o vendedor, ele acha que vai chegar. Tu pode ser o melhor vendedor do teu ramo. Tu chegou no mercado imobiliário é outra coisa. É diferente. Tive vários, gente boa, assim, que era bons vendedores em suas áreas, quiseram migrar para corretagem e acharam que era a mesma coisa. É totalmente diferente. Porque uma coisa é tu trabalhar num lugar que a venda é receptiva. Isso o cliente ele vai. Outra coisa é trabalhar onde tu vai atrás do cliente. Mas, Dick, o que eu noto, assim, né? Na outra experiência como gerente, eu tive uma equipe mista. Sim. E para o homem ouvir de uma mulher, isso, né? O conselho é mais difícil. A mulher, ela é mais comprometida. Totalmente mais comprometida. Principalmente em relação às meninas que trabalham comigo hoje, né? Elas são muito mais comprometidas. E como tu falou, a mulher tá sempre disposta a aprender. E dependendo, principalmente quando o homem é mais velho, ele ouvir de uma mulher mais nova que dá para te fazer assim, porque é mais... O caminho é um pouquinho mais rápido, é um caminho mais fácil, a abordagem é um pouquinho melhor. Ele tem muita... ele resiste muito, né? Sim. A ouvir que a mulher tá te dando um conselho, tá te explicando ali que é um caminho que é um pouquinho melhor, né? Um caminho que a gente já percorreu e que pode... E aí, claro, tu como homem também, várias vezes nos dá o caminho ali, vai por aqui, porque aqui vai dar certo. Já passou por aquilo, já passou, né? Exatamente, já teve a experiência. Já teve a experiência. E, na verdade, a mulher também, quando ela vê uma mulher bem-sucedida, tu acaba sendo um espelho para quem está começando, né? Assim, também o homem bem-sucedido... Por que a mulher não pode se inspirar naquele homem? E vice-versa. Claro. Né? Porque, claro, a pessoa mais velha, porque é diferente, né? Sim. A resistência é maior, porque às vezes os pensamentos de uma pessoa um pouco mais de idade, ela é diferente, ele custa um pouco mais para abrir a mente, mas assim, teoricamente, a gente trabalha com uma faixa média de idade aí, que 25 a 30 anos, mais ou menos, 35 anos. Então, porque assim, eu me espelho em quem obtém sucesso, independente da idade, né? Mas a gente, quando
tu tá num caminho, tu vai te posicionando. E porque assim, a pessoa que é bem-sucedida, ela galgou bons caminhos, né? Ela teve Passou altos por poucas e boas, diria minha poucas e mãe. boas, Sim. exatamente. Ela caiu, levantou, ela persistiu, ela foi resiliente e ela tá ali. Problemas todo mundo tem, mas o que que tu quer? Tu quer ser bem-sucedido. Sim. Tu não quer. Hoje tu é uma pessoa bem-sucedida, né? Porque tu tá aí há tanto tempo na profissão. Eu, querendo ou não, tudo que eu fiz e adquiri, em termos de até bens materiais, não falando só do conhecimento, claro que tu acaba estudando muito e se inteirando, conversando com vários tipos de pessoa, claro, o teu intelecto vai aumentando, lendo, Leitura é uma né? enciclopédia. Lendo Sim. bastante, né? Que eu não tinha o hábito da leitura, hoje eu já tenho o hábito da leitura, mas tu vai te aperfeiçoando e tu quer ser sempre melhor. Tu quer Sim. ser um profissional melhor e uma pessoa melhor. E nesse nosso ramo, né, o que que eu vejo? Tem muita gente, e principalmente os mais antigos, assim, que tem a cabeça muito fechada, né? Eu sempre digo, todos os dias eu aprendo. Eu aprendo com as gurias que trabalham comigo. É uma troca de É uma troca Vive aprendizagem, aprendendo. né? Exatamente. Porque não adianta eu dizer, eu tenho 10 anos de mercado, eu sei tudo. Não sei, porque Não. amanhã o cenário já tá totalmente Exato. diferente. E as gurias são mais novas, né? Principalmente a minha equipe ali, elas são mais novas. E eu aprendo muito essa parte digital e peço ajuda. Olha só, me ensina, né? Essa parte pra mim eu tenho dificuldade, me ajuda, vamos lá. Vamos crescer juntas, né? E até escuto, até hoje pela manhã eu tava conversando com a Paloma, que é a nossa campeã de vendas, né? Por Sim, enquanto, é dentro da imobiliária e dentro do semestre. E ela é uma menina que ela é muito pra frente, assim, né? É mãe também, dá conta do recado, como eu digo, eu me espelho Paloma, muito. 1001 utilidades. É, Mil na e uma verdade, utilidades. ela é um exemplo para muitas mulheres que devem estar nos assistindo e vão nos assistir. Sim. Porque, pô, ela tem filho pequeno, a mulher Tem um faz filho tudo, autista. dona de casa, e ela consegue performar Performar muito bem, né? muito bem, muito acima da média aí. E a gente tava falando, né, sobre mulheres que nos inspiram. E hoje pela manhã ela me disse assim, Dé, tu me inspira todo dia. Foi tu que me trouxe pra esse mercado, que se tu não tivesse me convidado, né, a gente se conhece, ela era melhor amiga da minha irmã, né, e com o andar, foi passando os anos, ó, cada uma toma o seu rumo, né, e a gente toma rumos diferentes. Eu convidei a Paloma. Da outra vez, quando eu assumi a gerência, convidei ela, e ela tá no mercado até hoje, né, pra quase 3 anos. Então, ela disse assim, tu me inspira todo dia. Aquele dia que a gente acorda, né, não muito afim. Tem aquele dia que tu quer ficar na tua cama, que tu quer o teu silêncio, como eu digo. E aí ela disse assim, tu sempre tem uma mensagem de carinho, tu sempre nos acolhe muito bem, tu sente no tom de voz. Eu acho que a gente, enquanto líderes, entre aspas, tu tem que entender muito de pessoas, né? Muito. Porque Exatamente. senão as Se tu- pessoas se sim. afastam de ti. E não é à toa que hoje eu sempre brinco, né? Eu vou tomar outro rumo, vou sair do mercado imobiliário, às vezes brincando com as gurias, né? E elas dizem, não, como assim? Tu não pode nos deixar. Então, eu tenho hoje uma equipe, né? São 4 pessoas que trabalham comigo. As 4 são muito minhas, assim. Se tu, o dia que chegar para elas hoje e disser, para qual equipe vocês querem ir? Não quero ir, eu quero ficar com a Débora. Entende? Então, tu tem que ter essa preocupação para te continuar sendo exemplo para alguém. Tu tem que ter essa preocupação com a pessoa em si, né? Porque Tem nem que todo ter dia. equipe na mão, né? Isso é muito bom. Eu até nem importante. digo na mão, Dick, mas eu acho que assim, ó, quando tu entende de cada um, é que nem a Paloma me disse, né? Tu nos conhece no tom de voz. E realmente, eu mando mensagem, me respondeu. Quem tá acostumado, né? Me mandar áudio. Escreveu, eu digo o que aconteceu. Então, tu tem que entender um pouquinho, porque, como eu falei, nem todos os dias tu tá 100%, Não. né? E não adianta, que nem eu digo pras gurias. Agora, a Paloma ontem foi uma que eu disse, agora tu sai da frente do computador. Por 1 hora eu não te quero com o telefone na mão, eu brinco com ela, né? Tô dando uma de mãe agora. E vai respirar. Porque não adianta, às vezes tu fica 10 horas na frente do computador e não rende o que rendeu em 1 hora ali. Sim. É porque Não, vai ter que ter umas pausas durante o dia, que não. Sim, Mas ali na sim. loja mesmo, eu saio ali, o cliente vai lá esticar as pernas lá, dar uma lagateada, né? Tomar um sol ali pra... Sim, sim. Porque não, o que não o cara enlouquece. E impacto do empoderamento. Como o empoderamento feminino influenciou suas trajetórias profissionais e suas abordagens na gestão de equipe? Né? Como é que vocês veem isso aí? Como é que impactou isso aí? Como é que influenciou o empoderamento
nas equipes de vocês aí? Olha, a minha equipe também é de mulheres, né? Eu tive poucos meninos, hoje não tenho mais. E então a gente fala muito de igual para igual, né? E claro, elas falam, né? Ah, Simone, eu quero ser que nem tu. Quando eu crescer, eu quero ser como tu. Sabe? Ah, eu quero aprender assim a desenrolar. Quero aprender a ligar que nem tu, mas nem sempre. Eu também tinha vergonha às vezes, né, de ligar, mas é uma coisa que vai no automático, né? Então, assim, a gente servir de inspiração para alguém, isso é muito bom, é muito gratificante e isso mostra que tu tá fazendo um bom trabalho. Assim também como tu, né, Débora, eu também, há 2 anos atrás. Recebi o teu convite de gerir uma equipe, isso me assustou muito no começo, né? Mas daí fomos lá. Acho que os desafios eles nos vêm para nos testar e nos aperfeiçoar como pessoa e como profissional, né? Eu acho que se tu fica na mesmice, tu não cresce, tu não vai para lugar nenhum, tu tem que te desafiar, na verdade. E eu, quando entrei na corretagem, eu acabei me desafiando, né? E tenho, assim, na família, pessoas, assim, minha avó, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, até quase 80 anos, ela seguiu, permaneceu, depois que meu avô faleceu, com a empresa, então ela foi até o último, claro, com 80 anos a pessoa já está muito cansada e ela não precisava mais trabalhar, e ela disse, não, agora vou descansar, né? Mas minha avó é uma pessoa muito batalhadora, assim, que também me serve de inspiração, né? De continuar e saber que eu podia estar onde eu estou hoje. Minha mãe sempre também trabalhou muito. Tu falou agora, responde até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Tiveram alguma mentora ou figura inspiradora feminina, né? Isso acabou influenciando a jornada, geralmente. Na verdade, assim, não foram minhas mentoras, porque o meu mentor é tu, né, que me trouxe para o mercado imobiliário e eu sigo muito, assim, como é que é, as suas diretrizes ali. Para mim, não tive a mentora e uma inspiração feminina na parte do mercado imobiliário. Mas assim, de questões familiares, de terem mulheres na família que são batalhadoras, trabalhadoras, sim, né? Como eu estava falando da minha mãe, da minha avó, né? Eu tenho uma tia que é veterinária, muito bem sucedida, né? Então, tem mais de 50 anos de profissão. Então, saber que tu também pode, porque tu é mulher, tu pode. Todas as mulheres podem, homens podem, né? Então, dessa parte, assim, as gurias, elas falam, Simone, tu me inspira. Então, isso, saber que tu tá servindo de inspiração e aí tu acaba tendo a obrigação de ser cada vez melhor. Sim. Porque tu tem pessoas por trás de ti, né? Que nem quando eu já cheguei a te comentar, né? De que tu tem quantas pessoas atrás de ti. Boa. Então, isso também te serve de motivação sempre para te querer prosperar e a tua imobiliária ir para frente, trazer novos negócios para dentro, porque não é só tu que tu não te importa só contigo. Não importa com todo mundo. Então, eu sempre falo, né? Se a pessoa é egoísta, quando a gente tava falando lá atrás, que naquela tua época tu tinha que esperar lá alguém vir te ajudar, e hoje não, nós fazemos para os nossos corretores, nós ajudamos. Tu já traz algo pronto, né? Para acelerar o processo. Porque a gente é uma equipe, e equipe tem que ser unida. Claro. Porque senão, se tu não tá disposto a isso, trabalha sozinho. Isso que eu sempre falo, né? Você falou da equipe unida. E eu acho que desde que eu montei a imobiliária, eu acho a nossa imobiliária muito unida. A gente não tem aqueles... às vezes tem alguma coisinha, algum problema, alguma bola dividida, mas a gente sempre conseguiu resolver com maestria. Internamente. Outra coisa também eu vejo ali, a retenção nossa é muito boa. Né? Pode ver a maioria dos corretores que trabalham com a gente, eles já estão há bastante tempo no mercado. Tem os novos ali, né? Que é normal, que é agora, mas eles também tem aqueles que circulam, né? Que eu chamo que é o turista. Ele entra, já vê que não foi bem aquele primeiro mês, ele já quer sair, já quer voltar para a antiga profissão. As pessoas não têm muita persistência, né? Eu acho que quando tu fala de igual para igual, porque o que acontece, né?
muitas vezes, quando tu chega numa empresa, principalmente regime CLT, quem é o gerente é o gerente. Para te chegar no gerente é complicado, né? Tem aquele espaço. E conosco não acontece, né? Tu fala a mesma língua com os corretores que estão começando agora, é o mesmo assunto que tu fala conosco o gerente, que já tem uma trajetória aí contigo. E em relação à nossa imobiliária, o que eu vejo, né? Como tu disse, a gente acolhe muito bem todo mundo e a gente se acolhe. Porque se eu não puder fazer um atendimento, a Simone vai atender para mim, o Gustavo, o Maurício, tu vai fazer o atendimento, né? Até para chegar no gerente, no proprietário da imobiliária, então, meu Deus, né? E todo mundo tem o teu contato, todo mundo conversa, a gente consegue interagir, consegue ter essa troca. E eu acho que é justamente por esse motivo que a nossa equipe, né? Quando eu digo equipe imobiliária, performa tão bem, né? Principalmente no mercado catarinense, que foi onde a gente enxergou, né? A possibilidade, principalmente para trazer oportunidades para os nossos clientes. Então, a gente performa tão bem por ter essa união. E belas oportunidades. Belas oportunidades. Diga-se de passagem, Diga-se de passagem, exatamente. Tá. E quanto à inspiração, né? Acho que a Simone falou muito bem ali. Poderia citar diversas pessoas, mas eu acho que a minha grande inspiradora, a minha grande mentora sempre foi a minha mãe, né? Minha mãe sempre diz que a única coisa, inclusive ontem conversando com meu filho, ela falou, a única coisa que a tua mãe pode deixar para ti é o estudo. Então aproveita, né? E mesmo quando eu tava lá no magistério que eu fiz, né? No magistério, minha mãe dizia, ficava ali. Eu sempre fui muito de estudar, sempre fui muito chata, né? Não podia tirar uma nota vermelha, que era naquela época, né? Até era CDF. Mas, de sentar na primeira classe, na frente da professora. Era, sempre fui. Eu lembro que na 8ª série, a gente tinha a professora de ciências, a professora Iris, que tem o meu coração até hoje. Sigo ela nas redes, ela me segue, né? A professora Iris ia sortear um grupo... Ia sortear, não. O aluno que tirasse melhor nota no ano ia ganhar um livro de biologia. E tem a Adriana também, que é uma amiga minha. E nós éramos as duas melhores, né? E foi assim, por questão de 2, 3 pontos de diferença que eu acabei ganhando. Então, sou um pouquinho competitiva nessa parte também, né? E, então, eu tive grandes mulheres, assim, né? Minhas professoras, principalmente, tem diversas, poderia citar várias aqui. Mas eu acho que a minha grande mentora foi minha mãe. Todo o trabalho que eu tinha... para fazer ali até 2, 3 horas da manhã, por fazer 1000 pesquisas, que nem eu digo pro Pietro hoje, né? A gente tem a internet que tu joga ali no tio Google, ele te dá 1000 respostas, né? Nós não, tínhamos que pegar 10, 12 livros, ler, entender. Tinha que reservar o livro na biblioteca, porque às vezes não tinha, aí tu lia, tu fazia o resumo. O resumo do que tu tinha entendido com as tuas palavras. E depois tu tinha que passar limpo, então tu lia... praticamente ler o livro, fazer o resumo, passar a limpo. Então, tu lia no mínimo 3 vezes, né? Sim, hoje não, hoje tá ali, jogou até a inteligência artificial. Qual é o assunto? Copia e cola, né? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a minha mãe sempre teve muito presente, né? Nesse sentido, ela poderia ir dormir, mas não, ela ficava ali do meu lado até eu terminar o trabalho, dizia, mãe, lê pra mim, vê o que a senhora achou, né? Então, minha mãe sempre foi minha inspiração para tudo, assim, na vida, né? E exemplo de mulher, de quem seguir, de tu ter palavra, né? Se eu te disser que é isso, eu não vou voltar atrás, ganha ou perca, como dizia meu avô, né? Deu a tua palavra, é aquela dali. Então, inspirações femininas sempre foi minha veinha. A minha mãe também sempre foi uma grande inspiração. E, olha, tem pessoa que tinha mais mentalidade positiva que a mãe, eu não conheço. Tua mãe é uma figura. Podia estar pegando fogo, uma coisa. Cara, minha mãe tinha uma mentalidade assim, e foi uma grande inspiração para mim, porque eu me lembro que tinha uma época ali, acho que estava na faculdade ali, dava meio para baixo, né? Pô, que na época faziam uns estágios, daí tu via colegas bem sucedidos ali, caras trabalhando em banco, multinacional, e eu sempre dizia assim, pá, é que não vai chegar a minha vez nunca, né? Sempre falava isso, né? E eu sempre digo, todo mundo, tem 2 livros que a minha mãe me comprou na época que foi que virou a chave para mim. Que era Gotas de Otimismo e Esperança, esse livro deve ter dado para alguém, e Pensamento Positivo. Foi 2 livros assim que foi ali que virou a chave ali, e sempre eu digo, todo mundo tem um plano, né? Tem o seu tempo ali de chegar no sucesso. E depois eu acabei mergulhando aí no Napoleão Hill aí, que foi, acho que todo mundo, acho que vocês já leram aqui, todo mundo leu.
Tem até a frase lá na Na empresa, eu acho que aquele ali eu acho que é o melhor psicólogo do corretor, ou de qualquer outra área aí que está precisando de uma motivação aí. Outra coisa, acho que vocês falaram da pessoa inspiradora, questão de cultura organizacional. Como é que vocês trabalham para promover a igualdade dentro das equipes, né? Eu acho que até, como não tem homens hoje nas equipes, fica muito mais fácil, né? Não tem, assim, um homem que se destaque, né? Até porque a imobiliária, ela é 100% e é praticamente quase 100% mulheres, 90% a gente pode dizer hoje, né? É Muito verdade, pouco acho que ali. 95%. 95%, nós temos, eu e mais 3 ali, e deu, né? E qual é o conselho que vocês dariam para as jovens mulheres, né? Que estão começando as suas carreiras e elas buscam a questão da liderança, né? Porque hoje a gente tem bastante meninas ali na imobiliária, mas até em outras imobiliárias a gente vê, até quando tem convenção, eventos ali, a gente vê bastante. Qual é o conselho que vocês dariam para jovens mulheres, né? Porque hoje o nosso mercado ele é bem meritocrático, né? Diferente de uma empresa que ela vai entrar ali, ela vai lutar muito para poder, ela vai ter que se esforçar muito, porque a gente mal bem ainda tem essa cultura um pouco machista nas empresas, né? Já no nosso mercado, ele acho que é muito pouco que tem, tá? Mas qual é o conselho que vocês dariam hoje para jovens mulheres que estão ingressando na profissão de corretora de imóveis aí? Acho que a primeira coisa que eu sempre digo para elas, sejam pacientes, persistentes e organizadas. Né? Porque o que eu vejo ainda muito dentro do nosso cenário são muitos clientes, né? Então, se tu não for organizada, porque nem todo mundo chega, eu digo, nem todo cliente é o cliente perfeito que vai entrar em contato conosco e já vai comprar, né? É um cliente que tu precisa manter um relacionamento, tu precisa vir construindo com ele isso, né? E quando tu tem uma carteira muito grande de clientes, e aí mais um diferencial da nossa imobiliária, né? Nós trabalhamos com leads qualificados. É o cliente que foi lá, que se cadastrou e pediu informação sobre o produto, né? Talvez agora não seja o momento de compra dele, mas lá na frente, daqui 1, 2 meses, daqui 2 anos, talvez, seja o momento de compra dele. Então, se tu vai construindo esse relacionamento com o cliente, ele vai te procurar, ele vai saber, não, foi a Débora que veio toda essa trajetória comigo, que tá me dando todo esse suporte. Então, eu acho que para quem tá começando agora, o primeiro ponto, seja organizado, né? Sem organização, tu não vai em lugar nenhum e persistente, porque muita gente, a gente vê que começa, não deu certo ali nos primeiros... Não é que não deu certo, né? É o que eu acabei de falar. Nem todo cliente tá pronto para compra, né? Então, não vendeu ali nos primeiros 30 dias, talvez foi um pouquinho de falta de trabalho, tem N motivos, e aí, claro, a gente vai analisando, né? E acho que desde janeiro já deu pra gente analisar muita gente, né, que trabalhou conosco. Já deu para entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, um pouquinho mais do que nós, enquanto gerentes, precisamos, né, para mostrar ali, dar o caminho, dar o passo a passo para as meninas. E eu acho que o pilar de tudo é a organização. Organização e persistência. Tu falou muito bem ali a questão da gestão de carteira. Isso é o que a gente sempre fala, né? O corretor ele tem que saber fazer. Porque isso eu acho um dos maiores desafios do corretor de imóveis é a gestão de carteira. É difícil, não é fácil. Claro Nós estamos mais experientes. É difícil tu manter a carteira. Porque, na verdade, lembra que a gente assistiu, acho que aquela palestra do Fabrício, Faca na Caveira, lembra? Sim, sim. E ele tem até o treinamento que ele fala que é no sexto contato que o cara vai comprar. Por isso que às vezes quando entra o cliente ali, o corretor ele vende, entrou ali, vendi de primeira. Foi sorte? Não foi sorte. Aquele cara ele já estava 1 ano olhando. Ele olhou com o Ciclano, com o Fulano, com o Zezinho, com o Luizinho. Nenhum manteve contato e caiu pra ti e tu vendeu. Claro. Então, porque na verdade o corretor tem que entender que aquele cliente que entra e não vai comprar ali. Já te prepara, ele não tá indo pra comprar. Vai ter ali a liga, vai dar a liga pro cara comprar. Não, ele vai te comprar depois. Que pode, quantos clientes a gente trabalhou e ele comprou agora. Claro. E muito corretor que acontece, ele entra e sai. Nós tivemos aqui o caso aqui do Gustavo tá até no estúdio aqui. Né? A corretora entrou, captou esse cliente faz 6 meses atrás. Não deu seguimento, saiu do mercado, né, desiludida, o Gustavo vendeu. Claro. Isso é, ele manteve, fez a gestão de carteira e acabou vendendo. Eu sempre digo também para os meus corretores, né, que entram na minha equipe, eu trabalho com os 2 P's, persistência e paciência. Porque, na verdade, nós somos imediatistas. O ser humano, ele é imediatista. Ninguém gosta de ficar esperando. Ou seja, ninguém gosta de ficar numa fila de banco, numa fila de restaurante para pagar a conta. Ninguém gosta de esperar. Seja qualquer assunto, não gosta de ficar esperando. Sim. Venda
ela é relacionamento com o cliente, como a gente estava conversando aqui, né? O tempo do cliente comprar. Que bom se todos os leads que a gente recebesse Nossa. comprasse de imediato, dissesse assim, pode rodar o contrato. Poxa, a gente acha que não estaria nem aqui, né? A gente estaria, sei lá, fazendo o quê da vida? Tem um amigo, como diz um amigo da Simone, barbada, né? É só pegar, ligar, Atender e vender. É Só isso, barbada. é só que vender, barbada. né? Que bom se fosse assim, né? É. Mas toda venda, ela é árdua. Pô, Seja por aí, suada. é Por isso que o suada. corretor, ele merece ganhar bem. O corretor de imóveis, ele é o... Gustavo, ele bate bastante, né? Executivo, nós falamos bastante que o cara é o executivo de venda. Ele merece ganhar muito bem. O corretor de imóveis, ele é o que deve ganhar muito bem. Por isso que é uma das profissões que mais ganha depois da medicina. E outra, e Porque ela não tem é que fácil, ser cada venda é respeitada. suada. Sim. Suada. E tem que ser respeitada por isso, porque assim, a venda, ela não é fácil, assim. Eu tive um episódio de todos os meus clientes até hoje, que eu não queria fazer o atendimento via meeting 15 para as 10 da noite de um domingo. Sim. Eu disse, não, 10 horas da noite de domingo fazendo um meeting, eu já estava cansada. Aí foi me dito assim, vai lá e atende, vai que compre. Fui, meio que na força do ódio, mas eu fui. Tá, fiz um meeting e tal. De manhã cedo a cliente disse assim, pode rodar o contrato. Ah, que venda barbada. E aí eu falei assim, essa venda nunca foi tão fácil. Daí a pessoa me disse assim, viu, e tu não queria atender. E essa venda, ela não foi fácil, porque hoje tu ouve um sim, agora, muito rápido, em menos de 12 horas. Mas quantos não tu ouviu? Sim, sim. Esse cliente já rodou quantas vezes? Até Em quantos chegar ali. corretores? Tu teve um diferencial que tu fez ela comprar. E aí, então, eu comecei a analisar tudo aquilo que foi me dito e hoje eu entendo que realmente, para um cliente que te diz sim, mas muitos tu ouviu, muito não tu ouviu. Claro. Tu ficou até tarde atendendo o cliente, tu às vezes abriu mão de ir em algum local, né, por diversão, ou estar com algum familiar teu, para estar trabalhando, para estar atendendo, para estar te dedicando à tua profissão. Até acho que aqui vale um recadinho para os nossos clientes, né? Eu sempre digo, tem alguns clientes que a gente acaba trazendo e virando amigo, né? Muitos. Mas, gente, vocês vão lá, se cadastram. A gente entende que não é o momento de compra. Nos respondam. É o Quando a mínimo, gente né? liga, né? Só diz assim, não, me manda o material. Perfeito, a gente vai lá, envia, faz o nosso trabalho, continua a conversa e as pessoas somem. Ou então, vou falar com a minha mulher. Vai, essa o que a gente é o clássico da comunidade. gente. Claro. Vou falar com o meu esposo. Falem com a mulher e nos digam, não, minha mulher disse que não, minha mulher não Nos dê ao quis. menos um retorno, Nos por deem um favor. É o feedback. nosso trabalho. É, assim como vocês esperam quando se cadastram, né? Esperam que nós, corretores, que a gente entre em contato com vocês, a gente também espera o retorno de vocês, né? Exatamente. Nos digam, não é o meu momento, né? Vamos conversando, mas E se se quer ou deem não o quer. trabalho, se deem o trabalho de Claro. nos dizer, porque assim, ó, é esse relacionamento que a gente tá falando aqui, né, que mantém, e aí vocês imaginam, cada pessoa é uma pessoa, mas dentro da nossa carteira, às vezes a gente tem 2, 3, 5 mil clientes, e para te dar conta de todo mundo, É difícil. é difícil para te manter esse relacionamento. Então, né, um pedidinho de uma corretora de 10 anos aí, por favor, nos digam sim ou não, né? Quando a gente entra em contato, nos deem esse retorno, né? Porque cada cliente a gente tem uma preocupação, a gente entende o momento de cada um, né? Mas também nos entendam, assim como é a profissão de vocês, seja ela qual for, essa é a nossa. Nos deem esse retorno. Eu- Acho que é o famosa- pedido de todos nós. A famosa frasezinha, né? Reciprocidade, Eu ia né? até falar, né, os desafios, né, quais são os desafios que as mulheres ainda enfrentam no setor imobiliário e que precisa fazer para superar. Vocês acham que isso aí também é um desafio? Com certeza, com certeza. Lidar com... É que, na verdade, todos somos seres humanos, né? Lidar com seres humanos, acho que desde que o mundo existe, é difícil, Sim. né? Gerir pessoas é mais mais difícil ainda. Mas acho que
no meu ponto de vista, a maior adversidade que eu vejo hoje é a falta de comprometimento do cliente com a gente, porque não foi nós que saímos atrás do cliente. Ele que se cadastrou, no Sim. caso do lead. Ele né? pediu informação, porque É ele bem simples, que o cara se se cadastrou. cadastra ali e depois não me cadastrei. O nome- Exatamente. Então não existe aquela coisa assim que eu já ouvi de cliente, mas me obrigaram a colocar meus dados. Não, Não. ninguém lhe obriga, porque assim. Os termos e políticas do Facebook. Exatamente. Então, assim, a pessoa colocou os dados ali, e é assim como a gente, quando se cadastra para Claro. receber alguma informação, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa nos responda, e, claro, por educação, a gente sempre vai responder, às vezes não no momento que a pessoa ali, porque nós temos Claro. N mensagens, agora se eu virar meu celular tem N mensagens aqui, o Dick, nem se fala, mas a gente responde, então assim, se sim ou se não, se quer ou se não quer, não custa responder, né? Então acho que essa é a maior dificuldade de todos nós corretores, o cliente sumir. Não só mulheres, né? Acho que a dificuldade da nossa profissão é essa. Mulheres, homens, sim, enfim, diferente do gênero. A pessoa responder. Por isso que assim, ó, eu acho que o cliente ali, ele tem que respeitar que tem um profissional do outro lado. Claro. Ele tá fazendo um trabalho honesto ali, tá trazendo uma oportunidade. Tu te cadastrou para isso. Por isso que eu respeito tudo que é vendedor. Tudo que é vendedor que me liga, eu atendo, eu escuto, ou me chama no WhatsApp, eu respondo. Se marca uma visita, né? Eu sou sempre educado ali. Porque eu me coloco no lugar da pessoa ali. Claro. Cara, é o trabalho dela. Então, se eu não for educada, escutar o que ele tem que falar, como é que eu posso também estar cobrando o cliente? Então, e o cliente, muitas vezes, ele também é da área comercial. E uma vez uma cliente está falando com ela, e ela é vendedora de carro. Eu disse, olha só, eu vi que tu é vendedora de carro, você estava lá no... Acho que o mínimo que tem que fazer é ser educado e me respeitar, porque eu posso também ser um cliente teu. Posso um dia ir comprar alguma coisa na tua loja e... Então é um mínimo que tem que me escutar. Ela até acho que ela pegou e meio que caiu a ficha, ela pediu desculpa. Sim. Entendeu? Mas é questão de comprometimento, né? De que hoje, né, desde a pandemia, o meeting ficou muito forte, né? As nossas reuniões são principalmente reuniões virtuais. O cliente que vai na loja é um cliente mais pontual. 80% das nossas reuniões são virtuais. Para fazer uma assinatura. Então, o que eu vejo, né? O cliente marca, tu já passa a tua agenda, né? Porque querendo ou não, as nossas agendas, graças a Deus, são apertadas ali. A gente tem muito atendimento, muito cliente. Temos treinamentos, estamos participando de cursos, enfim, né? A nossa agenda é um pouquinho apertada. E o cliente vai lá, dentro da possibilidade dele, ele te diz o horário em que ele pode, tu envia, deixa a reunião já agendada. Normalmente eu mando, né, o link com antecedência, ele marcou, eu já mando para ele saber que tem aquele compromisso comigo, né? E aí tu entra na chamada e fica ali 5, 10, 15 minutos esperando e o cliente não aparece, não atende o telefone, não te responde a mensagem que tu enviou. Então, assim, é comprometimento, né? Quando nós entramos lá no mercado imobiliário, nós trabalhávamos com lista, né? Aí, realmente, coitado do cara, não tava nem querendo te receber. Era praticamente um telemarketing, né? Quando nós entramos. Hoje, não. A gente retorna um pedido de informação do cliente. Então, o mínimo é questão de respeito, né? Respeitar o profissional que tá ali do outro lado, que tá te dando aquele retorno que tu pediu, que tu solicitou. Muitos são comprometidos dos clientes. Né? Não, sim, muitos são comprometidos. Não tô generalizando, né? Na pandemia, acho que foi 100% comprometido. Sim. Porque eu acho que o cara tava em casa, ele não tinha que fazer, eu marquei, eu vou assistir, porque o cara tava de saco cheio de estar em casa. enclausulado. De não ver pessoas, né? É a mesma coisa quando a gente marca, né? Uma consulta no médico. Claro. Se imprevistos acontecem, todo Com mundo certeza. pode ter imprevisto, mas o que tu vai fazer? Tu vai ligar e dizer, olha, eu tive um imprevisto, eu não vou poder participar, eu não vou poder ir na consulta. Sim. Então, esse retorno, esse respeito pelo profissional, porque o profissional tá lá te esperando. Claro. Tu que não pode comparecer, mas avisar, né? Eu acho que... Outra coisa, questão do equilíbrio, trabalho e vida, né? Pessoal, né? Que isso aí não é fácil na nossa profissão, né? Acho que é um grande desafio, é tu equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, né? Existe alguma estratégia que vocês adotam? Qual é o recado que vocês dão? Porque assim, muitas meninas, elas entram no mercado, entendeu? Daí, mal bem, a nossa profissão, ela toma um tempo, né? Tu tá sempre no telefone,
e às vezes a mulher é casada em casa, o marido já começa a desconfiar. Eu vi muita corretora boa sair, porque o marido desconfiava, porque estava muito tempo trabalhando, não aceita. Às vezes também não aceita o fato, sabendo que a mulher vai ganhar mais que ele, a gente viu muito isso, da mulher ganhar até mais que o esposo. Como é que você consegue equilibrar? Eu sei que é difícil. E qual é o recado, qual é a dica que vocês dariam para as meninas que estão entrando? Se o meu marido tivesse aqui, ele ia dizer, olha, é difícil conciliar, né? Porque o que acontece? Ele tem o horário dele, que é mais ou menos um horário fixo, né? A gente não tem. Então, acho que mais é questão de organização, e eu sempre digo para as meninas, se respeitem. Porque foi aquele comentário que eu fiz. Às vezes tu fica 10 horas na frente do computador e tu não tá te respeitando. A tua cabeça tá te dizendo, tua cabeça já não tá mais nem funcionando. Raciocinando. Tu não consegue mais nem responder o ali pro cliente. Uma coisa básica, às vezes tu tem que parar e, não, peraí, só um pouquinho, eu já tô no piloto automático. Então, o conselho que eu dou, que eu digo sempre é, te organiza. Né? Eu falo isso, mas eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. É difícil ter esse equilíbrio, né? É muito difícil. É um desafio nós todos. O que eu aprendi, assim, chega um determinado horário, meu telefone fica no silencioso. E foi o que não deu certo lá 2 anos atrás, porque tem cliente que eu entendo, que não dorme ou tá trabalhando durante a madrugada e te responde. Então, meu telefone ficava no toque, o cliente ligava ou mandava mensagem, indiferente do horário, eu tava respondendo ele. Então, hoje eu me respeito, né? Me organizei. Então, a partir de determinado horário, meu telefone fica no silencioso. A partir das 6 horas da manhã, eu já estou respondendo, porque eu já estou acordada, já estou na atividade. Então, acho que o primeiro passo é a organização, né? E tu, assim, No meu caso é um pouco diferente, né? Porque eu sou casada com um corretor de imóveis. E a gente, tendo a mesma profissão, a gente é praticamente full time. E é claro que a gente tem a questão, né, Débora, que tu falaste ali, às vezes tu tá no piloto automático, porque tu fica muito, desde a manhã até a noite com... Essa aqui é a nossa ferramenta de trabalho. Por mais que às vezes a gente tenha vontade de pegar isso aqui e tocar... Vocês dá vontade eu moro no 9º andar, né? Então, às vezes eu tenho vontade de tocar ele lá na piscina. Porque eu não... Sabe? E pegar o telefone do meu marido também e tocar pela janela. Mas eu entendi, ele mais ainda, né? Porque tá muito mais tempo no mercado do que eu, que essa é a nossa profissão. Claro que tu tem que dar esse tempo, né? Principalmente à noite, porque quando a gente sai da loja, da imobiliária, a gente vai para casa, mas a gente continua trabalhando. Respondendo os corretores que estão iniciando. Tu tem que dar esse suporte, porque tu não pode deixar o corretor solto, né? Tu já tem umas corretoras mais experientes, eu não tenho, tô formando, então elas precisam de mim ainda, né? Aí eu tenho que me dividir entre casa, porque eu vou pro 3º turno, né? Eu continuo trabalhando em casa, mas eu vou pro 3º turno. Não tenho empregada, então eu tenho que ir lá, às vezes cuidar da roupa, fazer uma comida, ajeitar o apartamento, responder cliente, responder o corretor até um determinado momento. Claro que às vezes tu senta ali para ver uma televisão, um casal. Então a minha dificuldade é essa um pouco, assim, porque às vezes eu parei, mas ele continua, porque ele está respondendo os outros gerentes, os corretores que acabam chamando os clientes dele. Né? Então ele continua, e às vezes vice-versa, ele parou, começa eu. Então, às vezes a gente tenta se programar, poxa, vamos até lá, sei lá, 10 horas da noite, 9 horas, 9h30, e depois vamos, né? Porque a gente precisa também respirar outra coisa que não seja a corretagem. O que eu entendo, né? Quando tu não faz as tuas pausas, como eu digo, né? Tu acaba ultrapassando o teu limite ali com a tua família e com o teu parceiro, né? Porque a gente precisa desse tempo. Para mim é muito difícil, até no verão passado, eu falei pro Dick, vou ir pra Bacupari porque lá não tem sinal de telefone. Então, assim, ó, tu dá o suporte aí pra mim, o Dick ficou com a minha equipe, né? Tu me dá um suporte porque eu preciso de um tempo para nós. Então, já procura esses lugares com pouco sinal de telefone. Aviso, eu tô aderindo né, isso também. aos clientes que vou estar fora, que vou estar off, mas se precisar, passo o contato do Dick.
Porque, assim, é muito difícil, né, pra ti... E aí é relação de pessoas também, né? A família é uma relação de pessoas, o teu companheiro é uma relação de pessoas. Então, é muito difícil e se tu não te respeita nesse sentido, acaba desgastando a relação de vocês, né? De relação enquanto família. Então, eu acho que nesse sentido, nessa organização, e ainda preciso melhorar muito, porque como tu falou, né? Além de ser profissional, nós temos a vida pessoal. Então, não tenho um ajudante lá em casa, a gente se ajuda enquanto família. A gente se divide, né? Nós somos 4, então cada um faz uma coisa para poder se ajudar, para poder manter a organização, Sim. né? Mas tem o terceiro turno sempre, né? Não, a gente não Sempre. foge, não foge disso, né, Débora? Não. Mas assim, isso realmente é importante Acho porque que as mulheres são diferenciadas, né? são persistentes, principalmente na profissão, Às né? vezes, assim como dá vontade de tocar o telefone pela janela, dá vontade de colocar a mochilinha nas costas, o fone no ouvido e sair sem rumo, né? Então, assim, isso realmente esse é o desafio, né, de tu lidar com a tua profissão e o lado pessoal, porque... e é porque na nossa profissão, ela é uma coisa assim que realmente, às vezes, o cliente, ele só vai te responder no tempo dele. E às Sim. vezes é lá, sei lá, 1 hora, 11 horas, 11 e pouco, aquela coisa. E ainda tu fica naquela expectativa, se eu não responder, ele vai procurar outro corretor que vai dar atenção para ele. E ele, Mas né? o que que eu... Até em relação a isso, Simone, o que que eu vejo, assim, né? Tem alguns clientes que são muito fiéis, até tem Isso sim, a Maremanas aí, que tá sempre nos marcando, né? As meninas são fora de sério. Quem puder seguir lá o canal delas também, sigam. E tem outros clientes, assim, o que que acontece? Quando tu cria um vínculo, e claro que isso é ao longo do tempo, né? Que tu vai criando com o cliente. Quando tu tem um vínculo, eu já não tenho mais essa insegurança. Se Com ele for certeza. comprar contigo, é sinal de que tu atendeu ele muito Sim, melhor do sim. que eu, sabe? Mas o que que eu sempre digo, e acho que é algo que traz o cliente muito pra mim, e não é da boca pra fora. A gente trabalha com um valor agregado alto, né? Não tô vendendo um sapato, e esse exemplo eu uso muito nos meus atendimentos. Eu não tô te vendendo um sapato que tu foi lá, experimentou, usou ele, te apertou, saiu pra jantar e te apertou o teu dedinho. Tu não vai conseguir trocar na loja porque tu já usou, né? Mas tu vai achar alguém pra te dar aquele sapato. Então a gente trabalha com um bem com valor agregado e que o cliente ele não tem pressa de comprar, né? Ele vai comprar quando a oportunidade for a melhor para ele. Então, a minha pressa de vender para o meu cliente é essa. Quando ele tá com pressa de comprar, quando chegou o momento dele de compra. E como que eu vou saber que chegou esse momento? Porque eu vim construindo um relacionamento, vim conversando com o cliente e sei que ele vai me procurar. Tem um outro cliente que ele é professor de dança, né? E aí ele chega em casa 2h30, 3 horas da manhã. Então, às vezes ele me manda mensagem e diz, Débora, eu sei que tu vai me responder de manhã. Então, são clientes que já conhecem, já comprou. Esse é o grande segredo da profissão, é isso. É o relacionamento. Tu criar, estreitar relacionamento com o cliente. Isso eu sempre disse nos treinos, até para quem tá entrando. No momento que tu tiver nesse nível, que tu tratar o cliente como ele se fosse um amigo e não uma mera formalidade ali na hora de falar, tu ganhou ele sempre vai te procurar e sempre vai comprar. É tanto que a gente tem clientes aí que já compram faz mais de 5 anos, clientes são recorrentes na imobiliária, né? Não compraram mais de uma vez pela essa questão do relacionamento que nós, como líderes da empresa e mais os corretores, a gente conseguiu construir no decorrer dos anos e manter esse vínculo forte com o cliente. Tem aqueles que nos procuram até para tomar um café, né? Vamos almoçar? Hoje à tarde eu tenho um café com uma cliente. Que é isso, né? Churrasco, é o relacionamento. Sai pra almoçar, tem cliente que eu já saí pra almoçar. Praia. Não, vários. Bom, eu fui até uma vez lá pra Torres na casa do cliente, né? A gente fez churrasco lá com ele, saiu pra tomar cerveja. Então, quando tu tá nesse nível aí, acho que é isso que o corretor de imóveis tem que buscar. O que eu vejo hoje, né? O pessoal que tá entrando, eles mostram um pouquinho de desespero. A gente entende, claro. Não sejamos hipócritas, né? A gente precisa de dinheiro, né? Todo mundo, para viver, tu precisa de dinheiro, né? Então, a gente não pode ser hipócrita e dizer que uma comissão não faz diferença, porque faz diferença, indiferente de ser a comissão de um terreno ou de um apartamento de 5 milhões. Claro que faz diferença. Mas o que eu digo? As pessoas mostram o desespero, elas querem para ontem que as coisas aconteçam. Né? E não é assim. A gente sabe que esse nosso mercado, mais uma vez eu volto a dizer, é no tempo que o cliente vai comprar. É a paciência. Né? É a paciência, é tu respeitar o tempo do cliente e acompanhar ele.
ir mostrando e trazendo as oportunidades, porque talvez nem era um terreno que ele queria. Né? Assim como aconteceu na venda do Maurício. O cara queria uma casa, ele foi lá, mostrou o terreno e disse, não, aqui tu constrói a casa conforme tu quer. E ele fez a venda, né? Mesmo. Então, é tu entender o teu cliente. E a Entender gente da tem que dor do ouvir. cliente. O cliente tem uma Correto, isso dor. mesmo. E a gente tem É. que solucionar a dor dele, né? E tu tem que aprender a ouvir, né? Esse é o problema. Porque o que acontece? O que eu vejo, né? E até peço para as gurias, elas me apresentam, né? Ó, me trata como se fosse uma cliente que me cadastrei agora. Então é aquele desespero do eu querer para ontem as coisas. E às vezes eu tô te passando uma informação e tu não te sabe dá ouvir. por conta porque tu tá acelerado, respondendo, falando, tentando convencer. Como é que é? Respira. É. Calma, respira. E a venda não Respira. é isso, não é a informação, não é eu te jogando as informações em cima que tu vai decidir por aquele imóvel ou por este aqui. Mas tu né? sabe, Débora, que eu atendendo a tua necessidade. eu tive clientes, assim, de ficar 9 meses conversando com a cliente. Uhum. 6 meses, 5. Então, são Eu períodos tive cliente de 12 meses, grandes. ficar um ano com o cliente falando. Sim, e são o cliente até mandou pra mim, bah, olha, fechou um ano do nosso primeiro contato. Se eu tivesse largado ela, eu não tinha comprado. Então, são Porque um vínculo tão forte com o Sim. cliente que, cara, ela chegava a ver com outros corretores e passar para quem, ó, isso que quiser que tu consegue Exato. isso aqui. São Cria esse clientes, vínculo. assim, de muito tempo, né? Mas tu vai construindo até que ele esteja confiante e ele Uhum. confie em ti, nas Claro. coisas que tu tá passando para ele. E aí, efetivar a venda. Sim. E nesse período de meses aí, tu não falar só do imóvel com o cliente. Não. E aí, por muitas vezes, essa cliente que eu fiquei, acho que 6 meses conversando com ela, depois de uma outra de 9, perguntando do cachorro, como é que tá o trabalho. Eu sei que uma delas cuida de uma pessoa, um senhor idoso, Uhum. né? E ela contando da família, do trabalho, das dificuldades, e tu acaba sendo a psicóloga nessas psicóloga. horas. Sim. Então foram muitas horas ali de conversação e nem se tocou. Na ocasião era um terreno, Uhum. nem se tocou no terreno, sabe? E Mas é a o tu saber construção. ouvir, A construção. Claro, Exato. por vezes eu vi o meu telefone ali apitando outras coisas para fazer e eu sabia que eu tinha outras coisas para fazer, mas eu não estava ali com ela. Uhum. Muitos não têm essa paciência Não. de construir esse Não. relacionamento com o cliente. Maria não tem paciência. Imagina, Não tem. e outra, Aí ela já larga o cliente e daí sobra para outro que tem um pouquinho mais de paciência para vender. eu vendi para ela e ela me deu 4 indicações. 2 eu efetivei a venda. Mas agora, semana passada, eu peguei alguns clientes ali que estavam no sistema, porque, como eu falei, nem todo mundo consegue dar segmento, né? E comecei a chamar aleatórios, assim, das meninas, inclusive passei para elas depois, né? Chamei aleatório e simplesmente não tinham mais falado com o cliente. Então, é isso, né? É tu ter paciência, entender o momento do cliente, respeitar e, com certeza, se tu prestar uma boa assessoria, né? Pro cliente, consultoria, tá aí a palavra. A Se tu prestar uma consultoria. boa Mas não vitalícia, né? consultoria, A consultoria vitalícia, só o Gustavinho que dá Consultoria vitalícia. O meu marido É. brinca comigo, tá? Tu vai dar consultoria vitalícia. Eu disse, não, eu já me canso dando consultoria normal. Quando eu imagina morrer, vitalício. depois deixa eu E- descansar. E qual a visão de vocês para o futuro do empoderamento feminino no setor imobiliário? Vocês acreditam que ele pode evoluir? Como é que vocês veem? Qual é a visão de vocês? Muito, muito. Acho que daqui para frente, cada vez mais as mulheres vão estar ocupando posições, chegando aonde elas acharem que devam chegar. É. Então, cada um, né, com seus pensamentos, a sua persistência tem que ter e saber que a mulher, ela pode sim, qualquer coisa, ela pode estar aonde ela quiser em qualquer momento. Né? Então, é coisa, como tu mesmo falou um tempo atrás, é pensamento. Tá no Ninguém pensamento. pode te dizer que não, se tu acreditar que tu pode. Tu tem que ter determinação, Determinação, né? E aí não só no exatamente. mercado imobiliário, mas a Qualquer- mulher ela vai onde ela quiser e chega na posição em que ela quiser, né? Claro que a gente ainda tem muito para evoluir, principalmente no regime CLT ainda, né? Quem é CLT, a gente sabe que há as hierarquias e tudo mais, né? Mas a mulher chega onde ela quiser. E no mercado imobiliário, eu digo para as gurias, voem.
né? O céu é o nosso limite, e olha lá ainda. Né? Na E verdade, olha lá. assim, só eu vou fazer um adendo nessa tua frase. Eu acho que o céu não é o limite é o teu pensamento. Ah, com certeza. Pra E- tudo na tua vida, né? Porque se tu for limitante com os teus pensamentos, tu não sai do lugar, né? Sim. E qual o recado que vocês querem deixar aí para os ouvintes aí? Estamos praticamente encerrando o programa aí. Qual é o recado que vocês querem deixar aí? Ou querem deixar alguma dica, algum recado para as mulheres? Eu acho que a dica é para todos, né? Que vá em busca dos seus objetivos, que não desistam no caminho, que persistam, né? Que todo mundo tende a crescer sempre. Acompanhe os nossos status, os nossos stories lá, sempre tem boas oportunidades na Born. A gente está aqui para prestar uma consultoria, como falamos agora há pouco, né? Para te apresentar as oportunidades e te mostrar aquilo que realmente vale a pena tu fazer o investimento, ou até mesmo porque a gente lida com sonhos, né? Um sonho que é a moradia, principalmente, primeira moradia ali. Enfim, então a gente está aqui para ajudar sempre. E é isso, assim, nos acompanhem, nos sigam, né? Tem as redes sociais ali e vamos lá, vamos para cima. Dos- A minha dica é essa mesmo, para quem está querendo entrar no mercado imobiliário, né? É um mercado maravilhoso, eu sou suspeita, eu amo de paixão, tenho até uma tatuagem em homenagem à corretagem de imóveis, né? É um mercado fantástico, acredite em si, não só para as meninas, mulheres aí, Em mas geral, né? geral, né? Quem quer ser corretor de imóvel, não vai se arrepender, mas não esqueçam da persistência e da paciência, né? Os ouvintes, podcast aí a todo vapor, né? O Dick teve essa sacada aí de fazer. Tirei do papel, já tava faz tempo que eu tirei do Ele papel. tirou do papel, então cada semana matérias, temas aí que Muito agregam interessantes. Vão agregar bastante. interessantes, vai vir bastante convidado bacana aí. Muita gente boa, né? Muita gente caminho. boa, teve aí os meninos que são os nossos colegas de gerência aí, o Gustavo e o Maurício. Hoje nós, né, Teve a doutora Sara teve também, a doutora Sara que especialista deu em direito um imobiliário. show aí Uma de baita direito consultoria. imobiliário. E é isso aí. Eu agradeço o convite de estar aqui e para todos os ouvintes, sigam a Bora Imóveis aí nos canais de entretenimento. Beleza, vai ficar o contato de vocês ali, o Instagram de vocês, vai ali, né? Então, quem estiver assistindo aí, vai ter o Instagram das meninas ali. E eu que agradeço a presença de vocês aí. E esse foi mais um Borcast.